Pai do Senhor, juniores, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem nessa quarentena. Hoje nós vamos dar uma aula que é a lição 9. É uma lição um pouco difícil, então se vocês tiverem alguma dúvida quanto aos exercícios, quanto à lição, não tem problema nenhum. Me liguem, tirem as dúvidas, tá bom? Que eu posso fazer a lição juntamente com vocês, tá? Fiquem tranquilos. O tema da lição de hoje é Se as Pedras Falassem. Por que será que tem esse título, né? Vamos saber? Está o texto em Lucas 19, do 28 ao 40. E o versículo para memorizar é: Os céus proclamam a justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Está em Salmos 97, versículo 6. Vamos pensar? Vamos? A Bíblia é o maior registro da história da humanidade. O nosso mundo bíblico toma forma na nossa imaginação. E as escrituras ganham mais sentidos a partir das descobertas arqueológicas. Mas o que é arqueologia? Qual é a função da arqueologia bíblica? Podemos dizer que a arqueologia comprova que a Bíblia é verdadeira? As descobertas arqueológicas devem fundamentar a nossa fé? De que maneira essa área da ciência é útil para a nossa vida cristã? Tudo isso nós iremos conseguir compreender no final da lição, tá bom? O texto de hoje, o que diz a Bíblia? Vamos lá? O texto de Lucas, Jesus é recebido com louvores ao entrar em Jerusalém. Quando ele é ressuscitado, quando ele volta para Jerusalém, ele é recebido com louvores. No entanto, alguns dos fariseus, ao apreciar aquela cena, pedem para Jesus repreender os discípulos. E Jesus lhe disse: se eles calassem, as pedras clamarão. Olha, eles não sabiam o que os discípulos estavam falando, mas já vieram até Jesus e falaram: Jesus, repreenda os discípulos. E a resposta de Jesus foi: se eles calarem, as pedras clamarão. O que nós compreendemos aqui? Que se eles não falassem do amor de Jesus, independente da vida deles, os outros iriam saber sobre Jesus, porque Deus iria fazer meios com que as pessoas compreendessem e sabessem o que era Jesus Cristo, o que Deus tinha na vida deles, né? Então não adiantava eles ficarem calados sem falar da promessa de Deus, sem falar que Jesus salva, que Jesus cura, que nós falamos para todos, né? Não, se eles calassem, as pedras clamarão. O Senhor Jesus iria arrumar meios para falar sobre o amor dele à humanidade. Vamos lá? O que a Bíblia quis dizer com isso? Eu expliquei, mas a lição vai explicar também. A Bíblia cita como testemunhas dos acontecimentos históricos e como anunciadores dos feitos e da glória de Deus as coisas criadas. As coisas criadas é o quê? O céu, a terra, os animais. Que isso está lá em Romanos 1, versículo 20. Esse texto trata da revelação de Deus por meio da natureza. Lembra que eu falei? Ninguém pode dizer que desconhece a existência de Deus, porque a criação manifesta que ele existe. Quando observarmos e organizamos a complexidade do universo, não resta dúvida de que este foi planejado e trazido à existência por um ser superior, que é o próprio Deus. Há uma ciência de que nos ajuda a ouvir as pedras, que é a arqueologia. Então, a arqueologia é essa ciência
que ela trata sobre as histórias antigas através de objetos antigos. Então vamos lá? O que é o conselho bom? Você já ouviu aquele ditado, preciso ouvir para crer? Quem não ouviu, né? Todos nós já ouvimos alguém falar isso. Assim como Tomé, muitas pessoas creem na palavra, só vendo, sem antes que tenha visto ou tocado em provas concretas, que é a verdade, né? Lembra de Tomé, que queria tocar para ver se realmente era Jesus? Então, assim são muitas pessoas, né? Quero ver os acontecimentos para poder acreditar que realmente as coisas estão acontecendo conforme Deus falou. Os discípulos vieram bem perto de Jesus durante seus 3 anos de ministério. Apesar de terem ouvido suas palavras, eles não compreendiam a promessa da ressurreição. Por isso, deixaram de crer. Vê como nós temos que compreender o que é realmente a ressurreição de Cristo? Quando Jesus apareceu para ele pela primeira vez, eles repreenderam por incredulidade e dureza de coração. Então, quando o Senhor Jesus ele se apresentou aos discípulos, um deles falou, é mesmo Jesus? Ele repreendeu ele. Por quê? Porque eles estavam duros de coração e deixou que a incredulidade tomasse conta e eles não creram, naquele momento, que era o Senhor Jesus Cristo. E Tomé quis o quê? Ver se era ele mesmo, né? Contudo, Tomé não estava presente e disse aos demais, se eu não ver as marcas de prego em suas mãos, não crerei. Olha aí Tomé, né? Ele queria o quê? Ver as marcas dos pregos na mão de Jesus para saber que era ele mesmo. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e pede a Tomé para que toque em suas marcas. Somente assim Tomé creu. Porém, Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. O que Jesus estava falando para eles? Bem-aventurado aqueles que não viram, não tocaram na mão do Senhor Jesus, porém acreditou nas promessas e acreditou que era realmente Jesus e que ele tinha ressuscitado. Então essas pessoas eram o quê? Bem-aventuradas. Então vamos lá para chegar ao céu? O que temos que fazer para chegar ao céu? Você sabe quais são as principais contribuições da arqueologia bíblica? Lembra das primeiras perguntas lá? Então, agora nós vamos saber sobre ela. Ela traz para diante de nossos olhos um mundo soterrado que já havia caído em esquecimento de muitos. É aquele bem antigo que muitos já até esqueceram que existe. Mas a arqueologia traz isso para a gente, o reconhecimento. Então vamos lá? As escrituras desejavam conhecer as riquezas que se encontravam registradas em suas páginas, ou seja, se torna a palavra de Deus visível. Então o que está escrito nas escrituras, se tornar ela o que? Visível, ver que algo aconteceu mesmo lá no passado, que traz a nossa Bíblia, a verdade que é Jesus Cristo. Essa aqui é a arqueologia bíblica. Só que daí não precisa para ver ela para crer. Através da Bíblia nós conseguimos chegar nesses resultados. Além disso, ela vem mostrar muitos incrédulos que a Bíblia não é somente um livro religioso, mas também um livro histórico, absolutamente confiável. Então a arqueologia bíblica traz isso, essa verdade, mostra que ela não é qualquer livro, não é porque é um livro que foi feito há milhões de anos atrás, não, é um livro confiável, porque é a boca de Deus falando com todos nós da humanidade. As descobertas arqueológicas
não devem ser vistas como provas de que a Bíblia é verdadeira, pois a palavra de Deus é verdade. E a verdade é uma só, Jesus, que é o Verbo de Deus que se fez carne. E quanto a você, onde está firmada a sua esperança, hein? Onde será que está firmada? Está firmada em Deus? Você realmente acredita nas coisas do Senhor Jesus? Que a Bíblia foi um livro destinado e criado através de Deus, inspirando aquelas pessoas antigas a escrever conforme a ordenância dele? Assim foi os cristãos que viveram entre nós. A nossa fé está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, e não nas descobertas. Então, nós não precisamos viver só com as descobertas, querendo saber de tudo, não. Ora, busque o Senhor Jesus. A maior descoberta é quando nós abrimos a nossa Bíblia, lemos e vemos que Cristo fala diretamente conosco, que nós sabemos que ela realmente é de verdade, porque o Senhor Jesus falou em nossos corações. Então vamos lá? Lembra aquelas perguntas lá do começo? O que é arqueologia? A arqueologia é a ciência que utiliza o processo da coleta de escavações, que é o estudo e costumes, culturas de povos e materiais antigos. E qual é a função da arqueologia bíblica, hein? Ela nos ajuda a conhecer as riquezas encontradas na Bíblia, a saber tudo que o Senhor Jesus tem para nossas vidas. Como podemos dizer que a arqueologia comprova que a Bíblia é verdadeira? Lembra aqui que a gente acabou de ler? Nós podemos ver isso sabendo que a Bíblia é uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo, que Ele é a verdade, que através da oração e da busca na palavra, nós compreendemos a verdadeira vontade de Deus para nós. As descobertas arqueológicas devem fundamentar a nossa fé? Não, a nossa fé está firmada em Deus, não nas descobertas. Muitos querem descobrir muitas coisas, né? Querem saber se realmente o livro, a Bíblia, é um livro histórico, mas nós sabemos que é. Por quê? Porque nós acreditamos no Senhor Jesus e na verdade que é a palavra dele, o que ele traz para as nossas vidas. Então, essa arqueologia, as descobertas arqueológicas, ela não deve fundamentar a nossa fé. A nossa fé tem que estar sempre fundamentado no Senhor Jesus, em Jesus Cristo, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de fazer os exercícios, podem me ligar, nós faremos juntos, tá bom? Então, fica com Deus, espero que estejam todos bem e vamos orar para que o Senhor Jesus possa abençoar as nossas vidas cada vez mais, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te apresento a cada um dos juniores, vai guardando ele, a sua família, a todos que estão vendo, Senhor Deus, esse vídeo, vai abrindo a mente e o coração, Senhor, para compreender que o Senhor é a maior verdade. O Senhor Jesus, que inspirou várias pessoas, Senhor, com compreensão da Tua palavra, para que possamos hoje entender e compreender a obra que o Senhor Deus tem em nossas vidas através da Tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, guarda as nossas famílias, Senhor amado, dessa pandemia, vai guardando e libertando a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar e guardar todos vocês. Amém. Fica com Deus, até mais.